Bom dia, pessoal. Bom dia, segunda-feira. Segunda-feira, começando mais uma semana. A última semana de setembro, né? Semana que vem ainda é setembro, mas só tem mais um dia. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, estamos aqui na Twitch, ao vivo, né? E logo mais no nosso canal do YouTube, Conexões.crenças. Esse vídeo, aula, estudo, a gente vai subir no YouTube depois. Então, a gente faz aqui todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, a leitura comentada, né? Segundas e quartas da Bíblia Peshitta, essa aqui, escrita diretamente, traduzida diretamente da Aramaico, e às sextas-feiras os livros dos Espíritos. Né? Então, a gente avançando aqui, já lemos o livro de Gênesis e o livro do Êxodo. Hoje a gente vai começar com o Levítico. Então, todas as segundas e quartas, esse livro da Bíblia Peshitta. Né? Então, eu queria dar aí um bom dia a todos, agradecer pela presença de quem está conosco aqui ao vivo na Twitch e também a presença de quem nos acompanha no YouTube. Os comentários, sugestões são sempre muito bem-vindos. Quero agradecer também e avisá-los, né? A equipe da Clima Digital, que nos acompanha aqui nesse projeto, nos dá todo o suporte, da gestão técnica dos canais, né? Tanto o canal aqui da Twitch, quanto isso do YouTube, quanto o nosso canal no Instagram também, Conexões.crenças, onde a gente tem edições, né, dessas leituras, desses estudos. A Clima Digital faz os cortes, publica lá, ajuda a gente na roteirização, na definição dos caminhos, a gente adota aqui no canal. Então, é o nosso parceiro aqui nesse projeto. Né? Então, eu estou aqui na frente da câmera com vocês e eles estão aqui atrás, dando todo esse suporte para nós. Então, se vocês precisarem aí de uma empresa que faça gestão de mídias, né, conversem com o pessoal da Clima Digital, tá? No @Clima Digital no Instagram ou no site deles, climadigital.com.br. É isso, né? É isso. A gente está avançando aqui na leitura. Espero que em breve a gente possa trazer novas informações para vocês. Lembrando, né, que no nosso canal do Instagram, a gente tem lá na bio um link que vai te direcionar para você baixar o e-book do livro de Gênesis, tá? É o livro de Gênesis ilustrado, bem bacana, ajuda a gente a ter referências assim da história, né? E em breve a gente vai lançar também o e-book do livro de Êxodo, que a gente terminou de ler a semana passada, então em breve ele está saindo também. Então clica lá na bio, na página do Instagram, para baixar o e-book, é totalmente gratuito, tá? E é bem legal, vale a pena manter esse histórico aí. Nós vamos fazer isso com todos os livros da Bíblia Peshitta, conforme a gente vai ler, tá bom? É isso, pessoal. Vamos dar início aí à nossa leitura. Segunda-feira já, tá meio sonolenta segunda-feira, né? Mas vamos que vamos. Tem um cafezinho aqui pra gente não dormir. Tá quente, mas vamos que vamos. Aqui. Então a gente leu o livro de Êxodo inteiro, semana passada, me lembro da semana passada. E hoje a gente vai começar o Levítico. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Atrapalhando. Me ajudar a marcar depois onde a gente foi. Deixa essa outra Bíblia de Jerusalém aqui à mão também, porque às vezes a gente usa, né, a comparação dos nomes, né, principalmente, que isso tem uma certa diferença. Então vamos lá, o livro de Levítico, né, ele tem 27 capítulos. Então, mais ou menos aqui umas 40 páginas. A gente vai levar para ler. Então ele começa aqui dando uma breve explicação, né, que não tem na outra versão, né?
não tem essa explicação aqui, já começa direto no texto, né? Mas na Bíblia Peshitta tem uma breve explicação. Vamos lá, vamos lá. Então, Sipra de Carrene se traduz como o livro dos sacerdotes. Vaikra, que se traduz como e chamou. Posteriormente se começou a chamar Torá, Kohanim ou Manual dos Sacerdotes. O nome Levítico provém da versão grega do Antigo Testamento, a qual se chamava Leutikos, que significa a respeito dos sacerdotes ou dos levitas, muito similar ao nome que a Peshitta lhe dá. Sua autoria se atribui a Moisés, e sua data de redação se situa cerca de 1450 a 1410 a.C. É o terceiro livro da Torá ou do Pentateuco. Ele nos fala das instruções para os diversos rituais sacerdotais e da adoração entre o povo de Israel. É uma continuação ao que foi iniciado em Êxodo, relativo à construção e ao culto no tabernáculo e sua dedicação posterior. Ele detalha os sacrifícios para a expiação, a oferta queimada, a oblação, as diversas oferendas, os animais limpos e os imundos, acerca das enfermidades, a exortação, a santidade, o dia de repouso e o jubileu. Tudo em figura e modelo de que havia de se fazer o Maran e Yeshua Mexica. Então, pelo que está dizendo aqui, o Levítico ele é uma continuação daquilo que a gente leu ao final do Êxodo, né? Então, uma descrição dos rituais. Deve ser um livro muito simples de ler, né? Porque a gente percebeu que no final do Êxodo tem muito detalhe, né? de ritualística, né? Em frente. A proposta é essa, né? É a gente seguir aqui a leitura da Bíblia de fio a pavio. Vamos começar. Capítulo 1 do livro de Levítico. Leis sobre as ofertas queimadas. Chamou Maria a Moisés e falou com ele desde o tabernáculo, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: Quando algum de vós apresentar sua oferta a Maria, vós apresentareis vossa oferta de gado bovino ou ovino. Quando a sua oferta for uma oferta queimada dos touros, será um macho e sem defeito, e ofertarão a entrada do tabernáculo, e a ofertarão para ser aceito na presença de Maria. Colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e será admitido para fazer expiação por si. E sacrificará o novilho diante de Maria, e os sacerdotes filhos de Arão ofertarão o sangue, aspergindo-o sobre o altar ao redor à entrada do tabernáculo. Depois retirará a pele e cortará em pedaços a oferta, que é para a queima. E os sacerdotes, os filhos de Arão, porão fogo sobre o altar e porão as lenhas sobre o fogo. Depois os sacerdotes, filhos de Arão, porão os pedaços, a cabeça e a gordura em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Mas lavará com água as suas entranhas e as suas pernas. O sacerdote apresentará tudo sobre o altar, e é a oferta queimada, uma oferta por cheiro agradável a Maria. Quando a sua oferta para a oferta queimada for do rebanho dos cordeiros ou das cabras, apresentará um macho sem defeito, e o imolará diante de Maria nas extremidades do altar, ao lado norte, e os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. E cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá na lenha que está no fogo sobre o altar. Mas lavará com água as pernas e as entranhas, e o sacerdote ofertará tudo, e o oferecerá em cima do altar. É a oferta queimada, oferta de cheiro agradável a Maria. Quando a sua oferta para Maria for uma oferta queimada de ave, então trará para Maria a sua oferta de rolinhas ou de filhotes de pomba. O sacerdote a levará ao altar, tirará sua cabeça, depois a oferecerá sobre o altar, e seu sangue se espremerá sobre a parede do altar ao redor. E cortará o papo
junto com o que havia tragado, e o colocará no levanta-cinzas ao lado ocidental do altar. Sem parti-la, ele a abrirá entre suas asas. Então o sacerdote a oferecerá sobre o altar, sobre a linha que está sobre o fogo, é a oferta queimada, a oferta de cheiro agradável para Maria. Eu fico pensando, né? O que levou àquela época uma descrição tão detalhada, né, de rituais? Por que se definiram esses rituais de forma tão detalhada, né? Tanto na parte do final do Êxodo, lá na construção do tabernáculo, da arca, etc., como agora nessas questões aqui das ofertas, das oferendas, né? Porque, primeiro me parece muito estranho, né? O sacrifício de animais, né? Orientado por Deus. Segundo, esse nível de detalhe, né? Fico tentando imaginar por que se deu dessa forma. Se alguém tiver alguma ideia aí, ou souber, né? Se tem uma explicação específica para isso, seria legal. Agradeço. Coloca aí nos comentários. Vamos discutir. Continuando. Capítulo 2. As ofertas de produtos vegetais. Quando alguém apresentar uma oferta de cereal para Maria, a sua oferta será de flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e lhe porá incenso. Depois a levará ao sacerdote filho de Arão, e dali lhe formará um punhado e encherá sua mão da flor de farinha, de azeite, com todo o incenso. E o sacerdote oferecerá seu memorial sobre o altar, é a oferta de cheiro agradável a Maria. O que restar da oferta de cereal será para Arão e seus filhos. É das ofertas de Maria algo santíssimo. Quando apresentares uma oferta de cereal cozida ao fogo, ela será de bolos de flor de farinha amassados com azeite sem levedura, ou de massa folhada com azeite sem levedura. Quando a tua oferta for de cereal feita de grelha, será de flor de farinha amassada com azeite sem levedura, e cortarás em pequenos pedaços e derramarás sobre ela azeite, porque é uma oferta de cereal. Quando a tua oferta for de cereal feita na chapa de ferro, a oferta do cereal será feita de flor de farinha com azeite. Então trarás a Maria a oferta de cereal feita dessas coisas e as apresentarás ao sacerdote para que ele ofereça em cima do altar para Maria. Depois o sacerdote tomará a sua porção memorial da oferta de cereal e a oferecerá em cima do altar. É a oferta de cheiro agradável para Maria. O que restar da oferta de cereal será para Arão e seus filhos. É das ofertas de Maria algo santíssimo. Não se fará com levedura oferta alguma de cereal que ofertareis a Maria, porque não apresentareis levedura nem mel como oferta para Maria. Não serão oferecidas como cheiro agradável em cima do altar as ofertas de primícias que ofertareis a Maria. Temperarás com sal toda oferta de cereal tua. Não faltará em tua oferta teu cereal o sal do pacto do teu alahá. Ofertarás com sal todas as tuas ofertas. Quando ofertares a oferta das primícias a Maria, apresentarás um feixe de espigas tostadas pelo fogo, grão tenro, farelado das espigas como oferta de tuas primícias. Colocarás azeite e incenso sobre ela, é a oferta. Então o sacerdote oferecerá a porção memorial do grão tenro esfarelado do azeite com todo o incenso, é uma oferta para Maria. Agora vamos lá, capítulo 3, sacrifício de paz. Quando a sua oferta por um sacrifício de paz tomado do gado, seja macho ou fêmea, será oferecido sem defeito diante de Maria. Colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada do tabernáculo. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Ofertarás depois uma oferta para Maria do sacrifício de paz, a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre as vísceras. Ambos os rins e a gordura que está sobre eles, aqui está sobre os lados, levará o redenho junto com os rins. Então os filhos de Arão o oferecerão em cima do altar, sobre a oferta queimada que está no fogo sobre a lenha. É a oferta de cheiro agradável para Maria. Quando a sua oferta for uma oferta de paz para Maria, trazida das ovelhas, seja macho ou fêmea,
ofertará o que é um desfeito. Ofertará o que é sem defeito. Quando apresenta sua oferta dos cordeiros, ofertará diante de Maria. Colocará sua mão sobre a cabeça de sua oferta e o imolará na presença de Maria. À entrada do tabernáculo, o seu sangue será espargido pelos filhos de Arão sobre o altar ao redor. Depois apresentará uma oferta para Maria, da oferta da paz, a gordura da cauda completa cortada do seu espinhaço, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre as vísceras. Ambos os rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre o lado, levará o redenho junto com os 2 rins. Será oferecido pelo sacerdote em cima do altar como alimento. É oferta para Maria. Quando a sua oferta for oferta queimada das cabras, ofertará na presença de Maria. Colocará sua mão sobre sua cabeça e o imolará diante do tabernáculo. Aspergirão os filhos de Arão o sangue sobre o altar ao redor. Depois ofertará dela uma oferta para Maria, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre as vísceras. Ambos os rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lados, levará o redenho junto com os 2 rins. Então serão oferecidos pelo sacerdote em cima do altar como alimento. É a oferta de cheiro agradável, toda a gordura será para Maria. Habitares será estatuto permanente através de vossas gerações. Não comereis qualquer gordura, nem sangue algum. Então, aqui já começa a ter uma certa percepção das razões, né? Então, provavelmente, né, comer gordura devia ser um hábito, né? Devia ser algo que eles faziam, comer gordura e tomar o sangue dos animais. E provavelmente isso devia trazer algum problema, né? Uma doença ou uma questão. Então, acabou se usando ali como forma de oferta a Deus, né? A que as pessoas não consumissem esse tipo de animal, esse tipo de subproduto do animal, né? Tanto sangue quanto as gorduras. Então aquilo era para Deus, né? Os homens não poderiam comer aquilo. Entendo que pudesse ser algo nesse sentido, para manutenção do bom alimento de um povo ali em peregrinação pelo deserto, né? Então é mais fácil colocar a culpa em Deus, né? Então, isso aqui é para Deus, né? Ninguém come. Deus não quer. Interessante. Boa. Sacrifício pelo pecado. Capítulo 4. Falando Maria com Moisés, disse a ele: Fala e diga aos filhos de Israel: Se alguém pecar por erro, peca em qualquer das coisas que Maria tem ordenado que não se devem fazer, e fizer alguma delas. E se pecar o sacerdote ungido por razão das culpas do povo, ofertará a Maria pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito por causa do seu pecado. Trará o novilho à entrada do tabernáculo na presença de Maria, e colocando a sua mão sobre a cabeça do novilho, imolará o novilho diante de Maria. Depois pegará o sacerdote ungido parte do sangue do novilho e o trará à entrada do tabernáculo. E o sacerdote, olhando o seu dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes na presença de Maria, em direção ao véu do santuário. Então colocará o sacerdote parte do sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático que está no tabernáculo diante de Maria, e derramará o restante do sangue do novilho ao pé do altar da oferta queimada à entrada do tabernáculo. Tirará depois toda a gordura do novilho da oferta do pecado, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lados, tirará o redenho junto com os rins. Como se tira do novilho da oferta da paz, o sacerdote as oferecerá sobre o altar da oferta queimada, e o couro do novilho, toda a sua carne, seu esterco, sua cabeça, suas patas e suas vísceras, o novilho completo, pois levarão a um lugar limpo do lado de fora do acampamento, o lugar onde colocam as cinzas, e o queimarão ali no fogo sobre a lenha, o lugar onde colocam as cinzas e o queimará. Quando toda a congregação de Israel cometer algum erro, que esteja
encoberta a questão à Assembleia, fazendo alguma das coisas que Maria ordenou que não devam fazer, e são culpados. E for conhecido o pecado que cometeram, toda a Assembleia apresentará um novilho como oferta pelo pecado e será levado diante do tabernáculo. Colocarão os anciãos da congregação as suas mãos sobre a cabeça do novilho na presença de Maria e o sacrificarão diante de Maria. Então o sacerdote ungido trará parte do sangue do novilho à entrada do tabernáculo. Depois o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, espargindo-o 7 vezes diante de Maria em direção ao véu. Depois porá parte do sangue sobre os chifres do altar que está no tabernáculo na presença de Maria, e o resto do sangue derramará ao pé do altar da oferta queimada que está na entrada do tabernáculo. Tirará sua gordura por completo e a oferecerá sobre o altar. Depois fará com o novilho o que fez com o novilho da oferta do pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles e estarão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará tal como queimou o primeiro novilho. Representa o pecado da congregação. Se algum governante peca e faz por ignorância alguma das coisas que Maria, seu Alahá, ordenou que não devessem fazer, e ele é culpado. Quando se lhe faça saber o pecado que cometeu, levará como sua oferta um cabrito de 1 ano e será um macho sem defeito. Colocará sua mão sobre a cabeça do cabrito e apresentará no lugar onde é oferecida a oferta queimada na presença de Maria, é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote tomará com o seu dedo parte do sangue, o qual é a oferta pelo pecado, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e o resto do seu sangue derramará ao pé do altar da oferta queimada. Depois oferecerá sobre o altar toda a gordura como a gordura da oferta da paz. Assim o sacerdote fará expiação por ele, por causa do pecado cometido, e estará perdoado. Quando alguém do povo da terra pecar por ignorância e faça alguma das coisas que Maria ordenou que não fizesse, e ele é culpado. Depois que ele fizer saber o pecado cometido, levará como a sua oferta uma cabrita, uma fêmea sem defeito pelo pecado que cometeu. Colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar onde se imola a oferta queimada como oferta pelo pecado. Então o sacerdote tomará com o seu dedo parte do sangue da oferta pelo pecado e aspergirá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará ao pé do altar o resto do sangue. Depois tirará dela toda a gordura, como quando foi removida a gordura da oferta de paz, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar por aroma agradável à oferta de Maria. O sacerdote fará expiação por ele, desta maneira, e estará perdoado. Quando trouxer dentre os cordeiros a sua oferta pelo pecado, fará uma fêmea sem defeito, e colocará sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar onde se imola a oferta queimada como oferta pelo pecado. Então o sacerdote tomará com o seu dedo parte do sangue e aspergirá sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará ao pé do altar o resto do sangue. Depois tirará toda a sua gordura, como quando tira a gordura do cordeiro da oferta que passa, e o sacerdote a oferecerá no altar sobre as ofertas da Maria. O sacerdote fará expiação por ele desta maneira pelo pecado que cometeu e estará perdoado. É interessante isso, né? Porque os caras pecam e quem paga são os bichos, né? Cabritas, cabra. Tá tudo certo, né? Mata os bichos, oferta e tá perdoado. Para continuar pecando. Vamos lá, né? Capítulo 5. O sacrifício pela culpa. Quando alguém é chamado a declarar como testemunha, porque ou se viu ou soube algo que não declara, levará o seu pecado. Igualmente, quando alguma pessoa tocar em qualquer coisa imunda, seja o cadáver de alguma fera imunda, ou de gado imundo, ou de réptil imundo, ou é igualmente a respeito disso, uma pessoa estará imunda e terá pecado. E se tocar imundícia humana, qualquer que seja a imundícia com a qual se contamine, é indolente a respeito disso, ele sabe que pecou. Ou se alguém jurar com lábios discriminatórios para fazer mal ou bem em alguma coisa que o homem indique com juramentos, e é indolente a respeito disso, ele sabe que pecou por uma dessas coisas. Então acontecerá, quando pecar em alguma dessas coisas, confessará que pecou a respeito delas.
pelo pecado cometido, trará a Maria a sua oferta pelo pecado que cometeu, uma cordeira do rebanho ou uma cabrita. O sacerdote lhe fará expiação pelo seu pecado. Quando essa pessoa não tiver o suficiente para uma cordeira, trará então 2 rolinhas, 2 filhotes de pomba, uma oferta pelo seu pecado. Um é para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada. O sacerdote os trará e ofertará primeiro a oferta pelo pecado, cortará sua cabeça junto ao pescoço, mas sem que se desprenda. Nossa, que coisa horrível. Espargirá sobre a parede do altar parte do sangue da oferta pelo pecado e o resto do sangue se espremerá ao pé do altar, a oferta pelo pecado. Então, de acordo com a ordenança, oferecerá o outro como oferta queimada. O sacerdote fará expiação por ele pelo pecado que cometeu e ele será perdoado. E se não tiver suficiente para 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba, o pecador trará para a oferta pelo pecado que cometeu a 10ª parte de um seá de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não deitará sobre ela azeite nem incenso, porá em cima dela porque é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela um punhado como memorial e oferecerá sobre o altar, sobre as ofertas a Maria, é a oferta pelo pecado. Desta maneira, o sacerdote fará expiação por ele, pelo pecado cometido em alguma dessas coisas, e estará perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de cereal. Depois falou Maria a Moisés, dizendo a ele: quando alguém cometer uma iniquidade e peque inadvertidamente nas coisas santas de Maria, trará como oferta a Maria um carneiro sem defeito de rebanho, segundo a avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário será a oferta. O que pecou contra as coisas santas fará restituição e acrescentará sobre ele a sua 5ª parte e a levará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta e lhe será perdoado. Se alguém peca fazendo qualquer das coisas que Maria ordenou que não se façam, mesmo que não saiba que pecou, levará o seu pecado. Então levará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, segundo a avaliação como oferta de sacrifício. Desta maneira o sacerdote fará expiação por ele, porque fez sem saber advertidamente. E lhe será perdoado. A oferta ele trará para Maria, a oferta por causa do pecado. Então, fora que o texto bíblico ele é muito repetitivo, né? A cada pecado ele repete as mesmas coisas, né? Entendo que o povo naquela época... Bom, o povo já é ignorante ainda hoje, né? Imagina naquela época. Eu precisava ser bastante repetitivo mesmo. Depois, capítulo 6. Depois Maria falou a Moisés, dizendo a ele: quando uma pessoa pecar e cometer iniquidade contra Maria e minta contra seu próximo sobre um depósito ou um contrato, ou lhe tire algo à força, ou cometa fraude contra o seu próximo, ou se encontrou algo perdido e mente a respeito dele, e jura falsamente, qualquer das coisas que faz o homem peca por meio delas, sendo que ele pecou e foi encontrado culpado, restituirá aquilo que tomou à força, ou que obteve por engano, ou pelo contrato que havia feito, ou que encontrou havendo estado perdido, ou qualquer coisa sobre a qual jurou falsamente, ele a restituirá por completo ao que lhe pertence. Ele acrescentará a sua 5ª parte sobre ele. Ele o fará no dia que apresentar sua oferta àquele que pertence isso. Então levará sua oferta a Maria, o carneiro sem defeito do rebanho comprado, preço como oferta para o sacerdote. O sacerdote fará expiação diante de Maria, porque por ele será perdoado qualquer coisa que haja cometido pecado. Ou seja, era uma gestão pelo medo, né? Se você fizer, você vai ter que pagar, né? Você vai ter que fazer uma oferta, sacrificar. Então não faça, porque é melhor para você. Não é não faça explicando as razões, os motivos, né? Lei da oferta queimada e das ofertas. Maria falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e seus filhos, dizendo a eles: esta é a lei da oferta queimada. É a oferta queimada porque se queima sobre o altar toda noite até amanhã.
Se manterá o fogo do altar ardendo nele, e o sacerdote porá a veste de linho fino branco e a roupa interna de linho fino branco sobre o seu corpo. Tirará as cinzas do que o fogo houver consumido da oferta queimada sobre o altar e as porá junto ao altar. Depois o sacerdote tirará de si as suas vestes e porá outras, e tirará as cinzas a um lugar limpo fora do acampamento. O fogo do altar se manterá ardendo e não será apagado. O sacerdote colocará cada manhã lenha sobre o altar, colocará a oferta queimada sobre ele e oferecerá a gordura das ofertas de paz. O fogo se manterá aceso constantemente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereal. Os filhos de Arão a ofertarão diante do altar a Mariá. O sacerdote tomará um punhado de flor de farinha da oferta de cereal, azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereal e oferecerá sobre o altar como memorial um aroma agradável para Mariá. E do que restar dela comerão Arão e seus filhos. Comerão pão sem levedura em um lugar santo no átrio do tabernáculo e comerão. Não se cozerá com levedura a porção deles e a dei das minhas ofertas. É algo santíssimo como são a oferta pelo pecado e a oferta do sacrifício. Todos os homens filhos de Arão a comerão, será estatuto permanente através de vossas gerações a respeito das ofertas a Mariá. Tudo que as tocar será santificado. Então falou Mariá a Moisés, dizendo a ele: Esta é a oferta que Arão e seus filhos ofertarão a Mariá no dia que forem ungidos. A 10ª parte de um seah de flor de farinha como oferta de cereal, continuamente. A metade dela pela manhã e a outra metade dela e a outra metade pela tarde. De contínuo será preparada com azeite na panela em fogo brando. A prepararás, cortarás em pedaços a oferta de cereal e por aroma agradável a Mariá a oferecerás. De modo semelhante o fará o sacerdote que dentre seus filhos seja ungido em seu lugar. É estatuto permanente de Mariá, será oferecido completamente. Toda oferta de cereal do sacerdote será oferecida completamente, não se comerá. Depois falou Mariá a Moisés, dizendo a ele: Fala a Arão e seus filhos, dizendo a eles: Esta é a lei relativa à oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado será imolada diante de Mariá, no lugar onde se imola a oferta queimada. É algo santíssimo. O sacerdote que a preparar a comerá em lugar santo no átrio do tabernáculo, a comerá. Todo que tocar sua carne será santificado, e se o seu sangue suplicar em alguma roupa, a roupa sobre a qual foi salpicado lavará em lugar santo. O vaso de cerâmica em que nele foi cozido será quebrado, e se nenhum vaso de bronze for trazido, será entregue e se lavará com água. Será esfregado e se lavará com água. Todo homem dentre os filhos de Arão a comerão, é algo santíssimo. Não se comerá qualquer oferta pelo pecado e pelo sangue. Não se comerá qualquer oferta pelo pecado cujo sangue se traga ao tabernáculo para fazer expiação no lugar santo, mas no fogo será queimado. Vamos lá, capítulo 7. Esta é a lei da oferta do sacrifício, é algo santíssimo. A oferta de sacrifício imolarão no lugar onde imolam a oferta queimada completa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar ao redor. Dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda e toda a gordura que cobre as vísceras. Ambos os rins sua gordura, e levará o retenho junto com os rins. Depois o sacerdote a oferecerá como oferta a Mariá sobre o altar, é a oferta pelo pecado. Todo homem dos filhos de Arão a comerá, no lugar santo comerá, é algo santíssimo. A oferta do sacrifício é tal como a oferta pelo pecado. Será uma só lei para vós. Ao sacerdote que faz a expiação pertencerá. Em relação ao sacerdote que ofereça a oferta queimada completa pelo pecado de alguém, o couro da oferta queimada completa que se apresenta será para o sacerdote. Toda oferta de cereal que se cozer no forno e tudo que se preparar na panela ou sobre grelha será para o sacerdote que é a oferta.
Toda oferta de cereal amassada com azeite ou seca pertencerá a todos os filhos de Arão, cada um a sua ração. Oferta de paz. Esta é a lei do sacrifício da oferta de paz que seja oferecido a Maria. Se é oferecido com ação de graças, com um sacrifício de ação de graças ofertarás bolos sem levedura amassados com azeite, massas folhadas sem levedura untadas com azeite e bolos feitos em fogo brando de flor de farinha amassada com azeite. Apresentará sua oferta com os bolos de pão levedado junto com a oferta de paz de sua ação de graças. Apresentará uma oferta para Maria de todas as suas ofertas e será para o sacerdote que esparge o sangue do sacrifício de paz. A carne da oferta de paz de sua ação de graça se comerá no dia que a ofereça. Não deixarão nada dela para a manhã seguinte. Mas se o sacrifício da sua oferta é um voto, será comido no dia que ofereça o sacrifício. Também comerá no seguinte dia o que deles restar. O que restar da carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado no fogo. Mas se comem da carne da oferta da paz no terceiro dia, certamente não será aceita, e não se tomará em conta aquele que a ofereça, mas será uma abominação a pessoa que coma dela, levará ao pecado. Não se comerá a carne que toque qualquer coisa imunda, mas do fogo se queimará. Poderá comer a carne toda que esteja limpa. Mas a pessoa que coma da carne da oferta de paz que pertence a Maria, estando imunda, tal pessoa será excluída dentro do seu povo. E se uma pessoa toca alguma imundície humana ou animal imundo, ou qualquer réptil imundo, se come da oferta de paz para Maria, essa pessoa será excluída do povo. Depois falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Fale e diga aos filhos de Israel: Gordura alguma de novilho, nem de cordeiros, nem de cabritos comereis. Servirá para qualquer uso, mas certamente a gordura de um animal morto e a gordura de um animal morto por uma fera não será para comer. E certamente será excluído do seu povo qualquer que coma a gordura do animal, de que apresentem oferta para Maria. Tampouco comereis sangue em nenhum lugar onde vos habitardes, nem de aves nem de animais. A pessoa que coma qualquer tipo de sangue será excluída do seu povo. Então falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Fala aos filhos de Israel e diga a eles: Quem apresente oferta de paz para Maria, trará a sua oferta para Maria, tomando do sacrifício da oferta de paz. As suas próprias mãos trarão a oferta dedicada a Maria, para que o peito seja dedicado como porção diante de Maria. Trará a gordura que está sobre o peito. O sacerdote oferecerá a gordura sobre o altar, mas o peito será que Arão e para seus filhos. Oferecereis como porção para Maria a pata direita de vossas ofertas de paz. A pata direita será a porção daquele que, dentre os filhos de Arão, ofereça o sangue e a gordura de oferta de paz. Porque tomei o peito e a pata das ofertas de paz dos filhos de Israel, e os dei como estatuto permanente ao sacerdote Arão e aos seus filhos, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas para Maria, no dia que foram apresentados para ministrar para Maria. Será estatuto permanente para suas gerações aquilo que ordenou Maria se lhes desse da parte dos filhos de Israel, no dia que ele nos ungiu. No dia que ele os ungiu. Esta é a lei da oferta queimada, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta do sacrifício da consagração e dos sacrifícios da oferta de paz, que ordenou Maria a Moisés no Monte Sinai, no dia em que deu ordem acerca dos filhos de Israel para apresentar no deserto do Sinai as suas ofertas a Maria. Vamos lá. Vou avançar mais um pouquinho. Capítulo 8. Consagração de Arão e de seus filhos. Eu acho que terminou essa parte aqui dos sacrifícios, né? Da ritualística dos sacrifícios, de como se livrar dos pecados, né? Dessa libertação. Agora a gente vai falar da consagração. Depois Maria falou a Moisés, dizendo a ele: Toma Arão, com ele os seus filhos, e toma também as vestes, o azeite da unção, o touro da oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto de pão sem levedura, e reúne toda a congregação à entrada do tabernáculo. Então fez Moisés como ordenou Maria, e toda a congregação se uniu diante do tabernáculo. E disse Moisés a toda a congregação:
Esta é a ordenança que Maria tem mandado executar. Depois Moisés fez com que chegassem Arão e seus filhos e os lavou com água. Pôs nele a túnica e o cingiu com o cinto. Ele o vestiu com o manto e cingiu o cinturão nos seus lombos. Colocou o éfode sobre ele e o cingiu com o cinto do éfode. Depois pôs sobre ele o peitoral e pôs sobre o peitoral o conhecimento e a justiça. Em seguida colocou o turbante sobre sua cabeça e sobre o turbante na parte frontal colocou a coroa de ouro, coroa santa segundo o que Maria ordenou a Moisés. Tomando depois Moisés o azeite da unção, ungiu o tabernáculo e todas as coisas que nele estavam e as consagrou. Com ele também aspergiu o altar 7 vezes e ungiu o altar e todos os seus utensílios, o lavatório e a sua base e os consagrou. Depois derramou o azeite de unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu e o consagrou. Depois fez chegar Moisés os filhos de Arão e lhes pôs as túnicas e cingiu-os com os cintos e lhes colocou os turbantes da maneira como ordenara Maria a Moisés. Então fez com que trouxesse o touro da oferta pelo pecado e Arão e seus filhos impuseram as suas mãos sobre a cabeça do touro da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou e tomando com seu dedo parte do sangue, aspergiu sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Derramou o resto do sangue ao pé do altar e santificou e fez expiação por ele. Tomou também toda a gordura que ia cobrir as vísceras, o redenho e os 2 rins junto com a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou fora do acampamento touros, sem couro, e a sua carne e o seu esterco no fogo, tal como ordenara Maria a Moisés. Fez também com que trouxesse o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos impuseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois Moisés o imolou e aspergiu seu sangue sobre o altar ao redor, e cortou o carneiro em pedaços. E Moisés ofereceu a cabeça, os pedaços e a gordura. Depois lavou com água as vísceras e as patas. E Moisés ofereceu depois o carneiro inteiro sobre o altar como oferta queimada, em cheiro agradável. É a oferta para Maria, como ordenará Maria a Moisés. Fico imaginando esse cheiro agradável, né? Porque tem um cheiro de matadouro isso, né? Carne, sangue. Aproximou depois o segundo carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos impuseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou o carneiro. Depois tomou parte de seu sangue e aspergiu sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Fez também com que se aproximassem os filhos de Arão e Moisés. Aspergiu parte do sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. Moisés derramou depois o resto do sangue sobre o altar ao redor. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que recobre as vísceras, o redenho, ambos os rins, com a sua gordura e a pata direita. Depois tomou um bolo sem levedura do cesto do pão, sem levedura, que estava diante de Maria, um bolo amassado com azeite e uma massa folhada, e os colocou sobre a gordura e sobre a pata direita. Então pôs tudo nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu diante de Maria como oferta. Depois Moisés os tomou das suas mãos e as ofereceu sobre o altar como oferta queimada, que serão para a consagração em cheiro agradável, é a oferta para Maria. Tomou também Moisés o peito e o apresentou para a oferta diante de Maria. Esta foi a porção do carneiro e a consagração para Moisés, tal como ordenara Maria a Moisés. Depois tomou Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre os seus vestes e seus filhos com ele. Assim consagrou a Arão as suas vestes e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então disse Moisés a Arão e seus filhos: fervei a carne à entrada do tabernáculo, e ali comereis, junto com o pão que está no cesto da consagração, tal como tenho ordenado. Arão e seus filhos o comerão. E queimareis no fogo o que resta da carne e do pão. Não saireis durante 7 dias da entrada do tabernáculo até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porque serão consagrados por 7 dias. Da maneira que se fez hoje, assim ordenou Maria para fazer expiação por vós.
e a entrada do tabernáculo permanecereis dia e noite durante 7 dias, e guardai a ordenança de Maria, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que ordenara Maria através de Moisés. Vamos mais um, né? Vamos mais um capítulozinho, esse minutinho. Início do serviço de Arão e de seus filhos. Sucedeu no 8º dia que chamou Moisés a Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: Toma para a oferta pelo pecado um bezerro, um carneiro sem defeito do rebanho para a oferta queimada completa, e oferta-os diante de Maria. Depois diga aos filhos de Israel: Tomai para vós, para a oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano e um bezerro, e cordeiros de 1 ano sem defeito para a oferta queimada. E para a oferta de paz diante de Maria, um touro e um carneiro, e uma oferta de cereal amassado com azeite, porque hoje Maria aparecerá diante de vós. E tomando, pois, tudo o que os ordenara Moisés, chegaram diante do tabernáculo, e toda a congregação se aproximou e permaneceu de pé diante da presença de Maria. Então disse Moisés: Isto é o que ordenou Maria que fizéssemos, para que vos manifeste a glória de Maria. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te diante do altar e apresenta a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada completa, e faz expiação por ti pelo povo. Oferta pelo povo, faz expiação por eles, tal como ordenou Maria. Então se aproximou Arão do altar e imolou o bezerro da oferta pelo seu próprio pecado. Os filhos de Arão lhe aproximaram o sangue, e molhando o seu dedo no sangue, aspergiu parte dele sobre os chifres do altar, e derramou o resto do sangue ao pé do altar. Mas ele ofereceu sobre o altar a gordura, os rins e o redenho da oferta pelo pecado, tal como ordenara Maria a Moisés. Queimou no fogo fora do acampamento a carne e o couro, depois imolou a oferta queimada completa, e os filhos de Arão trouxeram a ele o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Trouxeram a ele também a oferta queimada completa, e ele a cortou em pedaços e ofereceu sobre o altar a cabeça. Depois lavou as vísceras e as patas e apresentou sobre o altar a oferta queimada completa. Em seguida apresentou a oferta pelo povo, e tomando o cabrito pela oferta pelo pecado do povo, sacrificou e o limpou como o primeiro. Trouxe também a oferta queimada completa e a ofereceu de acordo com o estatuto. Então trouxe a oferta de cereal e encheu a sua mão dela e a ofereceu sobre o altar, além da oferta queimada completa da manhã. Molou depois o touro e o carneiro como oferta de paz pelo povo, e os filhos de Arão trouxeram a ele sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. Eles trouxeram a ele também a gordura do touro, do carneiro, a cauda, a gordura que cobre suas vísceras, os rins e o redenho. E pondo a gordura sobre os peitos, ele ofereceu sobre o altar. E Arão ofereceu os peitos e a pata direita como oferta diante de Maria, tal como tinha ordenado Moisés. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e a bendisse, e descendo, depois de apresentar a oferta pelo pecado, a oferta queimada, completa é a oferta da paz. Em seguida Moisés e Arão entraram no tabernáculo, e quando saíram, bendisseram o povo, e a glória de Maria se fez manifesta diante de todo o povo. Então o fogo emanou da presença de Maria, que consumiu a gordura e a oferta queimada completa sobre o altar. Quando viram isso, todo o povo rendeu louvor e se prostraram sobre o seu rosto. Fomos até o capítulo 9. Nossa, meio macabro, assim, eu acho, né? Não sei vocês. Mas eu acho bem esquisito, assim, esse tipo de ritual, né? De queima, de sacrifício. Imagina o cheiro que ficava nesse lugar, né? Cheio de sangue, de carne queimada, enfim. Isso tem uma razão, né? A gente já falou um pouco a respeito. Tentar entender também por que isso era feito e quais eram as razões, né? E, na verdade, isso são coisas que imagino que não se levam mais até hoje, né? Mas são rituais que foram implementados ali naquele momento, porque se tinha um povo a ser controlado, né? Um povo bem grande que estava ali em peregrinação pelo deserto. Então era importante que houvesse assim uma certa regra, né? Algo previamente estabelecido para que todos cumprissem
não fugissem das regras estabelecidas, né? É isso aí, beleza. Vamos encerrando a leitura de hoje aqui, deu uns 50 minutos. Vamos até o capítulo 9. Na semana que vem a gente continua aqui no Levítico, a partir do capítulo 10, tá bom? Agradeço aí a presença de todos que estiveram nos acompanhando aqui ao vivo até agora, todos aqueles que estão acompanhando aqui no canal Conexões.Crenças no YouTube. Sigam o nosso canal, Conexões.Crenças no YouTube, e sigam o nosso canal também no Instagram, Conexões.Crenças, onde a gente tem cortes e outras postagens interessantes a respeito aí de temas da espiritualidade. Legal? Uma ótima semana a todos, vamos em frente. Quarta-feira a gente está de volta junto. Um abraço, valeu.